Oi, gente, nós vamos falar hoje sobre o que raio é a bipolaridade, para você parar de dizer por aí que quem muda de ideia toda hora é bipolar, tá bom? Vamos para a informação. Qual é o conceito de bipolaridade? Bipolaridade é um transtorno psiquiátrico grave, crônico, que alterna episódios depressivos com episódios de mania ou hipomania. É isso, são dois polos, depressão, mania ou hipomania. A gente vai falar de cada um deles, vai falar especificamente como é que isso ocorre. Dessa definição, o que precisa ficar na nossa mente? Primeiro, é um transtorno psiquiátrico grave. Vai ter uma alta possibilidade de suicídio, infelizmente, em relação aos outros transtornos, tá? Então, é um transtorno que precisa ser tratado pelo sofrimento, mas também por causa disso é uma questão que a gente fica bastante de olho. Número 2, é crônico. Doenças crônicas são crônicas. Eu não estou dizendo que Deus não possa fazer um milagre. Eu não estou dizendo que você não deve orar para que haja cura, mas eu estou dizendo que a perspectiva é de que não haja cura, se não houver uma intervenção milagrosa, ok? Ok. Então a pessoa convive diferente de um episódio depressivo isolado. Às vezes a pessoa tem um episódio depressivo que ele é reativo a algo que aconteceu, né? E aí depois que a solução se resolve, que o problema se resolve, a solução vem, a pessoa fica bem e o problema é resolvido, acabou. Na bipolaridade não, a gente não tem essa perspectiva. Sendo um transtorno grave, o tratamento também é muito intenso. Então, gente, é uma das poucas situações na medicina que eu apoio dizer precisa tomar remédio pro resto da vida, tá? A gente tem dificuldade de digerir isso, dificuldade de ouvir isso, né? Ai, como assim tem que tomar pro resto da vida? Mas se eu fizer exercício, comer bem, e se eu fizer terapia, na bipolaridade, não vem com essa, por favor. Outra coisa importante, quando você pensa nessas alternâncias, né, entre depressão e mania ou hipomania, não existe só essas duas possibilidades. A pessoa pode ficar muito tempo só em depressão, pode ficar muito tempo alternando rapidamente entre as duas coisas, pode ficar muito tempo em mania ou hipomania, e a pessoa também pode, por um tratamento adequado, ficar em eutimia, que é o momento de, entre aspas, normalidade desse quadro. A pessoa fica bem, o humor fica estável, né? Então, cada um que é bipolar, cada pessoa que tem bipolaridade, tem a sua bipolaridade. Eu tenho a minha, você tem a sua. A pessoa que você conhece tem a dela. Não significa que todo mundo tem que ter o mesmo tipo de comportamento na bipolaridade. E essa, apesar de ser uma informação básica, ela faz muita diferença sobre como a gente trata as pessoas, como a gente se trata e como a gente fala. Porque a pessoa fala assim, nossa, mas fulano não tem cara de ser bipolar. Mas, rapaz, como é que é a cara de um bipolar? Parece que você está diminuindo aquele sofrimento da pessoa. Ou, enfim, o jeito que a gente fala faz diferença. Então, saiba disso, que as bipolaridades se manifestam de forma diferente. Cada pessoa tem a sua. Muita gente fala mal de médico, né? Muitas vezes com razão, mas muitas vezes por não compreender algumas coisas. Exemplo, nossa, o médico demorou 10 anos para me dar diagnóstico. Estatisticamente, se demora para dar o diagnóstico de bipolaridade. Não significa que você não possa ter o diagnóstico em uma consulta. Às vezes, com uma consulta, o médico consegue fazer ali de forma retrospectiva, né, o seu recordatório e perceber nitidamente seus episódios de humor e dizer, olha, tudo característico de bipolaridade. Mas às vezes isso não é possível, às vezes o quadro fica arrastado por muitos anos só como depressão, por exemplo. E aí depois diz assim, o médico ficou me tratando como depressão e era bipolaridade. Mas é isso mesmo, de 10 a 13 anos, isso não é mito, tá? O mito é de que você precisa de 10 a 13 anos para ter diagnóstico, isso não é verdade. Agora, que em geral, se demora bastantes anos para poder fazer esse diagnóstico, isso é um fato. Outra coisa importante sobre bipolaridade. Quero que quando você pensar nisso, você, ao invés de pensar em pessoa feliz e pessoa triste, você vai pensar em níveis de energia, um cérebro ligado e um cérebro desligado. Um cérebro ligado, né, a pessoa fica ali no episódio de mania ou hipomania, o humor dela também se altera, porque se tem muita energia, essa energia será gasta de alguma maneira, ela se demonstra de alguma maneira, então ela pode ficar mais alegre sim. Mas ela também pode ficar, ao invés de ficar alegre, ficar irritada. Então nem sempre uma pessoa em mania vai estar feliz. Às vezes a pessoa vai estar extremamente irritada, agressiva, entendeu? Aquele cérebro está com muita energia, hiperativo.
E a depressão, você vai pensar no contrário, no cérebro hipoativo, sem energia. Às vezes é de uma hora para outra que isso acontece. Tá ligado, desliga. Às vezes é assim. Outra coisa importante que eu quero que você pense é que se o cérebro ele está ligado, isso afeta a cognição, a forma como a pessoa pensa. Então, muitas ideias, muita fala, muita coisa para falar. Então, 1000 ideias, 1000 coisas para falar. Às vezes fuga de ideias, às vezes não consegue articular um pensamento legal, elaborar um pensamento e falar uma frase bonitinha. Vai começar a falar uma coisa, vai terminar falando outra, né? E na hipoatividade desse cérebro desligado, que eu quero que você pense assim, ligado e desligado, na fase da depressão, se o cérebro está desligado, tem pouca energia, então resta pouca energia para falar. Resta pouca energia para sorrir, a pessoa fala mais baixo. Os pensamentos, eles começam a ficar autodestrutivos, não consigo, ninguém me ama, não se importam comigo. Você entende que é tudo interligado? Cognição com humor e comportamento? Então, quando você reduz a bipolaridade simplesmente ao humor feliz ou triste, você está reduzindo aquela pessoa a uma coisa que não é, tá? A mania ou hipomania se diferenciam pelo quê? Mania, ela é mais exacerbada do que a hipomania. A hipomania é uma mania mais amena, o que nem sempre é melhor, às vezes pode ser mais perigoso até. Porque assim, na mania, qualquer pessoa que não conheça aquele indivíduo vai olhar e dizer assim, essa pessoa tá meio agitada, não tá não? Essa pessoa, eu não conheço essa pessoa, mas ela tá muito... Nossa, a mania você logo reconhece. Na hipomania, às vezes aquilo se mistura com que a personalidade da pessoa, se mistura com as ambições da pessoa, se mistura com o que ela já é e ninguém identifica que aquilo ali é um problema. Então isso às vezes é mais perigoso porque a pessoa demora para procurar ajuda, né? A gente define isso daí, mania, hipomania, porque faz um pouco de diferença, na verdade faz bastante diferença para o tratamento e você consegue entender se é bipolaridade tipo 1 ou bipolaridade tipo 2. Na tipo 1 se tem mania, na tipo 2 hipomania, que são esses sintomas um pouco mais leves do que na mania, tá? É uma doença, gente, com uma amplitude alta, ao meu ver, mais ou menos 2,4% da população mundial. É gente pra caramba, você tem 8 bilhões de pessoas no mundo, né? É um transtorno muito estigmatizado, quer dizer, é como esquizofrenia, por exemplo, que as pessoas falam, esquizofrênico é louco, bipolar é louco. Esses estigmas feios que se colocam sobre a doença fazem com que a dificuldade que a pessoa tem para procurar ajuda aumente, entendeu? Então, toma muito cuidado quando você for fazer piadinhas do tipo, você falou que vinha, não vem mais, você é bipolar? Você é bipolar? Porque você banaliza uma doença que é muito cruel e muito grave. A pessoa que tem bipolaridade, ela tem sérias dificuldades de achar que a vida vai valer a pena ser vivida, porque é sofrimento demais, gente. E sofre a família, sofre todo mundo junto, todo mundo que convive com a pessoa. Nesses episódios de mania ou hipomania, a pessoa pode ter comportamentos que saem do controle completamente, como compras compulsivas, agressividade impulsiva. Então, uma pessoa que não era agressiva passa a ser agressiva, né? Agredir outras pessoas, tanto verbalmente quanto fisicamente, traições. Então, aquelas pessoas que são casadas e têm um caso com um monte de gente naquele período, e por aí vai. E não tem graça, né? A gente teve aí alguns casos que ficaram públicos. Eu não vou nem comentar porque me dá até mal-estar assim, mas não era bipolar nada, fez porque quis e não sei o que. Poxa vida, quem somos nós, né? Pra poder julgar, a gente não é médico dessa pessoa, a gente não sabe qual é o caso da pessoa, nos cabe acolher quem a gente vê sofrendo na nossa frente. Então, o que eu quero que você entenda hoje é o que é a bipolaridade. Ela é essa doença, não tem perspectiva de cura, gente, infelizmente. Agora, eu vou falar rapidamente, bem resumidamente, porque eu não sei quanto tempo vocês conseguem assistir, né, esses vídeos, mas o que é a bipolaridade pra mim, tá? Bipolaridade pra mim é meu espinho na carne, e se você for cristão, você já entendeu a referência. Espinho na carne foi uma expressão que Paulo, né, o apóstolo Paulo, usou quando ele diz lá que ele estava sofrendo muito e ele pediu para Deus tirar esse sofrimento, tirar esse espinho na carne.
e Deus diz pra ele, minha graça te basta. Quer dizer, esse sofrimento eu não vou tirar, minha graça te basta, eu vou te sustentar. E por que eu falo isso? Porque por muito tempo eu achei que a bipolaridade era algo que me impediria, né, de talvez ser médica, me impediria de ser feliz, me impediria disso, eu me impediria daquilo. Eu não vou romantizar essa doença e dizer que a doença me faz forte, tá? Não vou dizer isso, a doença é um saco, é um inferno tratar esse negócio, é difícil, mas eu vou dizer pra você que eu enxergo que Deus é tão misericordioso que Ele me deu a possibilidade de, a despeito da doença, ou por causa da doença, ser uma pessoa mais sensível, ser uma pessoa que se importa mais com o outro. E isso não só como ser humano, mas na minha profissão também. Eu não, quando eu vou tratar um paciente psiquiátrico, eu não olho pra ele e digo assim, isso é frescura, isso é porque você é frouxo, porque você não tem nada pra fazer. Você não precisa ser um médico que tem bipolaridade para poder ter compaixão das pessoas, mas certamente ter compaixão como médico é um ponto infinitamente positivo na minha concepção. Eu penso que a fase mais difícil para eu lidar são as depressões. Quando chega a depressão bipolar, meu amigo, olha, é de chorar, viu? É de pedir arrego, é não conseguir sair da cama, não conseguir comer, não conseguir dormir, não conseguir conversar, não conseguir nada. Mas nessas fases eu acredito que a humildade é o tema que impera. Seja humilde, receba ajuda. E eu quero dizer pra você que tá aí, eu não sei se você tá assistindo esse vídeo só de curiosidade, porque você quer ser informado, ou se você convive com essa doença, ou se você vai mandar pra alguém que convive com a doença, mas eu quero dizer que a doença, todo mundo diz isso, né? A doença não te define, a doença não te define. E eu entendo perfeitamente que o que a pessoa quer dizer, que a gente é muito mais do que essa doença, mas eu devo dizer uma coisinha, essa doença define muita coisa. Essa doença define que eu sou um ser humano vulnerável demais. Essa doença define que as coisas não estão no meu controle. Essa doença define que eu vou ter mais dificuldade, às vezes, com a minha cognição, que o meu cérebro, quando precisar que ele funcione, pode ser que ele não funcione. Essa doença define que eu vou ter que tomar remédio, eu vou ter que aceitar que eu tenho que tomar remédio de forma crônica. Define que eu preciso fazer terapia. E não é uma... Como é que é a palavra, gente? Não é discutível. Tem que fazer terapia e acabou. Define que eu tenho que fazer exercício físico e acabou. E define que eu preciso, acima de tudo, de Deus. O que eu mais quero aqui nesse canal é fazer com que a informação gere transformação, sabe? Que você escute uma coisa e aquilo dentro de você ressoe de alguma maneira que mude o seu comportamento, que você fala assim, cara, eu vou ser mais amável aqui, não, eu vou prestar mais atenção, vou tomar mais cuidado, ou eu vou procurar ajuda, entendeu? Então, eu desejo pra você que você, ao ouvir tudo isso, se torne uma pessoa mais compassiva, mais misericordiosa, mais informada e mais amável. E se você percebe que tem muitos episódios de depressão, depois você fica muito eufórico e tudo mais, por favor, procure ajuda. Eu vou fazer mais episódios aqui, vou explicar quais são as causas da bipolaridade, tratamento, todas essas coisinhas eu vou falar. Mas eu quero dizer pra você que, por favor, faça alguma coisa com isso que você ouviu, tá bom? Uma coisa de bom. Agora sim, se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito, porque o YouTube entende que isso é legal e ele manda esse conteúdo para mais pessoas. Curta aí e, como sempre, comenta alguma coisa de bom, compartilhe com quem precisa, porque tem muita gente que precisa. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu tive acesso, então eu quero que mais pessoas tenham acesso também. Certo, gente? Um beijo e tchau!